aqui assentados. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dás de, aferidos pela tua escritura sagrada, podermos aprimorar aquilo que nos tens confiado. Por isso, Pai, é essa tua graça que nós rogamos que jamais nos seja confiscada, mas nos seja de maneira sobejante derramada nesta manhã, a fim de que sejamos capacitados para que possamos exercer o nosso ministério, pautado também sobre aqueles dons que nos confiastes com excelência. O que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu preferi ficar aqui porque eu fico mais próximo à tela e nós vamos trabalhar em várias telas. Então, essa palestra, ela é grande parte das informações que os irmãos vão ver aqui em tela, elas estão aqui nesse livro Querigma. Então, esse livro nós temos à disposição ali, junto ao corredor. Se você quiser, você pode pegar o seu livro e depois você acerta lá com o Robson, ali na livraria do Congresso, ok? Nós começamos com um texto básico, que é o texto da segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 6 e 7, que diz: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Estamos então falando aqui, hoje, trataremos a respeito de reavivar o dom da pregação da palavra. Então, não será uma pregação hoje, apesar que darei uma parte dessa temática, dessa palestra, será um estudo bíblico, mas condensado, e noutra parte vamos ter uma questão muito prática em relação à atividade ministerial. Então, eu sei que alguns já tiveram aula de homilética, mas essa parte prática eu acho que é importante para que nós possamos muitas vezes fazer uma reanálise e nos readequarmos e enfim, fazer um refresh na nossa mente do que nós aprendemos. Então vamos dar uma parte de estudo nessa palestra, uma parte de orientações práticas, ok? Então vamos começar com esse mesmo texto, que eu vou começar com ele e vou terminar com ele. Eu vou começar com algumas palavras e vou terminar com a questão do reavivamento mencionado nele. Ele diz, então, por esta razão te amoesto que reavives o dom, o carisma de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, deilia, mas de poder, dinamis, de amor, agape, e de moderação, sofronismos. Então, esses textos são interessantes, por quê? Porque o que é pregação? Pregação não é apenas uma comunicação. Pregar não é apenas falar. Pregar traz algo maior, traz um peso maior de responsabilidade ao que está falando. E é sobre isso que nós havemos de trabalhar. Porque muitas vezes o pastor, ele está no púlpito, ele não está pregando, ele está falando, ele está se comunicando, sim, mas ele não está pregando. O que seria pregar? Então, nós começamos a falar do dom, e como foi mencionado já aqui, a questão da covardia. O termo deilia, ele serve como covardia? Serve também como medo, mas também serve como timidez. E muitas eventualmente têm uma dificuldade de falar em público por causa de timidez. E nós temos que nos despir dessa timidez. Por quê? Porque nos encontramos aqui como mensageiros da palavra. Então, temos várias questões que envolvem o pregador, temos a questão do temperamento do pregador, as experiências do pregador, o ambiente, o contexto do pregador, mas nessa hora ele tem que se despir dessa timidez, ele tem que usar da autoridade, que nós vamos falar bastante aqui. Por isso que ele fala de poder, dinamis, né? Esse poder que ele está restrito, dinamis, daí vem dinamite. A dinamite, ela não vem já explodida, ela está condensada e depois ela explode. Então, Deus nos deu essa capacidade, e muitas vezes experimentamos isso na nossa pregação, quando nós vamos desenvolvendo algo e algo vai explodindo. O Espírito Santo, então, quer potencializar as nossas habilidades, nossos talentos. Amor não pode faltar na nossa pregação, foi mencionado aqui há pouco, inclusive, a questão da pregação, a gente só critica, mas não podemos perder a essência do amor, do agape e da moderação.
que é interessante, esse sofronismos é uma palavra que também fala do equilíbrio e também serve para controle, você controlar. O pregador ele tem a responsabilidade de controlar o que ele vai falar, porque a gente não pode falar tudo que vem à nossa mente. A gente muitas vezes, por exemplo, estamos aqui ofendidos com alguém que pisou no nosso pé no culto, e a gente pega o microfone e começa a acusar aquela pessoa que pisou no nosso pé. Não é o caso. Nós temos que nos manter focados, controlados em relação ao que o Espírito de Deus quer falar, porque nós temos uma confluência de emoções quando vamos pregar. Nós temos, digamos assim, a intenção de Deus, o Espírito de Deus que Ele quer falar através de nós, mas nós também temos o nosso ânimo, nosso estado de espírito. Se você dormiu mal, você pode ser afetado. Se você recebeu uma ligação com uma notícia triste, você vai ser afetado. Então a grande luta, aquilo que Paulo fala do homem interior e do homem exterior, é uma luta que o pregador vive na hora da pregação. Então ele tem que controlar-se. Então é interessante esses recursos que Deus nos dá, quando nos outorga o dom, e aqui estou aplicando a pregação, o carisma. Então Deus nos concede para que nós então possamos manter o controle e nos focarmos naquilo que temos que pregar. Agora, há em relação aos dons uma confusão muito grande, Então muitas vezes nós pensamos assim: existem os dons espirituais, existem os dons ministeriais. Não, os dons ministeriais são os de Efésios. A Bíblia nunca fala sobre isso. Quem colocou isso, essa separação, são as sociedades bíblicas do mundo inteiro. Dividiram os capítulos em tópicos, colocaram negrito os dons ministeriais. Então a gente acredita, não, são dons, são todos dons espirituais. Então a relação é muito maior, a relação de 1 Coríntios, a relação de Romanos 12, a relação de 1 Pedro, essa relação de Efésios 4. Mas aqui tem um dado interessante que eu não vou tramitar na polêmica. Por quê? Há duas formas de interpretar a questão da responsabilidade do pastor. Então, há aqueles que interpretam que esse texto tem 5 dons espirituais. 5 deles, que são o de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Contando são 5. Mas existe uma outra corrente que ela entende que na verdade não são 5 dons, mas são 4. Por quê? E aí não vou polemizar, só estou apresentando essa possibilidade. Você está vendo no termo que tem essa palavra ali, apóstolo, aí você vê ali, apóstolos, perdão, tus men apóstolos, aí depois profeta, tus de profetas, aí depois evangelista, tus des evangelistas, aí depois pastores e mestres. Aqui nós temos uma diferença, porque ele não coloca o tus de, então também é assim, mas ele coloca o cai. O cai, então esse acentozinho vem para trás, quando temos aqui essa situação de ditongo. Então o cai é pastores e mestres, e não pastores e também mestres. Ou seja, tem uns que são apóstolos, ok, tem uns que são profetas, ok, tem uns que são evangelistas, ok, e tem uns que são pastores e mestres, e não pastores, ok, e mestres, ok. É uma possibilidade que o grego nos permite, por causa desse cai. Então nós temos uma conjunção aqui que se aplica à questão da adição, a conjunção aditiva. E por que eu digo isso? Porque se esse texto ele permite essa interpretação, ela então nos mostra que a intenção do Espírito de Deus, que é o autor da Bíblia Sagrada, ele nos ensina que a responsabilidade do pastor é também a de ensinar. Ele tem que levar as suas ovelhas a pastos verdejantes, ele tem que dar um bom alimento. Então o pastor, ele tem que ser também um mestre, ok? É função dele saber ensinar, saber pregar, saber passar. Muitas vezes, não estou dizendo que a pessoa que não prega, não tem um dom pastoral, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus distribui essa possibilidade e que nós devemos fazer o nosso papel de nos aprimorar. Pois bem, dito isso, muitas vezes nós atribuímos ao Espírito Santo aquilo que é nosso dever, como o preparo para nos apresentarmos e apresentar a pregação da palavra. Porque nós dizemos o seguinte: o Espírito Santo é que vai me capacitar, ok, e você não se prepara. Então a pessoa fala: não vou preparar a mensagem, não vou preparar o esboço, não vou estudar, não vou me aplicar, o Espírito Santo vai dar direção, ok. Então se você for pregar na China amanhã, você vai ser tradutor, você vai pregar, alguém vai entender?
Não vai entender. Então você precisa se preparar, contatar alguém para te traduzir e tudo mais. Ué, mas e o Espírito Santo? Você precisa de alguém. Então nós temos que usar inteligência, nós temos que dedicar tempo, nós temos que ampliar nossos recursos, nossos talentos, né, fazendo curso, lendo um pouco mais, etc. e tal. E com isso, então, aprimorar aquilo que Deus nos deu. Por quê? Nós temos 3 questões em relação à questão da pregação. A parte que vem de Deus, que é essa, por exemplo, que é o carisma, que é o dom, é um presente, Deus dá, concede, imerecidamente, não é porque eu mereço que eu recebo, porque eu desmereço, que por misericórdia Ele vai me conceder. Ele tem um propósito para conceder cada dom a cada um, e todos aqui têm dons distintos, que se complementam, que se completam, que se acrescentam e que fortalecem então todo o grupo como seu todo. Mas a parte de Deus, basicamente, não é basicamente, mas precisamente, a parte de Deus é conferir o dom que nós precisamos. Mas nós temos uma operação conjunta também. Temos a parte de Deus, temos a parte do homem, mas temos uma operação sinérgica nesse sentido, que é, por exemplo, a imposição de mãos, que Paulo vai falar a Timóteo, quando vai escrever lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, ele fala do dom da profecia que te foi concedido mediante o quê? A imposição de mãos. Então é interessante notar que, por exemplo, imposição de mãos, nós temos 8 aplicações da imposição de mãos. Deus quer abençoar, mas usa as nossas mãos, usa o homem como canal. É isso que eu quero dizer então. Nós somos um elo entre a origem da pregação, que é aquele que nos inspira, inclusive só existe uma palavra na Bíblia para inspiração, né? Toda escritura divinamente inspirada por Deus, é teopneustos, de teos, Deus, pneustos, pneuma, sopro, ou seja, a escritura é soprada por Deus. Então nós temos canais de bênção, por exemplo, Levítico 9, 22, nós temos então Arão abençoando o povo. Deus tem a bênção, Arão é um elo, é um intermediário, e tem o povo. Então Levítico 9 mostra que o sacerdote, ele pode ser usado por Deus para transmitir bênção. Por exemplo, nós temos a bênção de Jesus. Marcos capítulo 10, nós lemos que Jesus, então, impondo as mãos, abençoou aquelas crianças, as criancinhas. Então, nós podemos ser canais de bênção. Nós temos a transmissão de autoridade. Números capítulo 8, por exemplo, é interessante notar que em Números capítulo 8, Moisés, ele fala para os levitas se dirigirem ao povo de Israel, e os filhos de Israel vão abençoar os levitas. Então nós temos algo interessante, que Deus também usa o povo para abençoar a liderança. Por isso que muitas vezes nós pedimos oração para a igreja, né? Porque nós temos então essa jurisprudência no texto de Números capítulo 8. Nós temos cura, por exemplo. Nós temos Lucas capítulo 4, versículo 40, quando diz que ao pôr do sol vinham todos enfermos, e Jesus então, impondo-lhes as mãos, curou a todos. Então nós temos a questão da cura através da imposição de mãos. Nós temos a libertação de espíritos de enfermidade, por exemplo, Lucas capítulo número 13, versículo 11, aquela mulher que havia 18 anos andava encurvada, então Jesus coloca a mão sobre ela e ela então é endireitada, ela é curada. Sinais e prodígios, a Bíblia diz em Atos capítulo número 5, a respeito de que os apóstolos operavam sinais e prodígios a imporem suas mãos. Nós temos o batismo com o Espírito Santo. Aliás, é interessante, o batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento, ele é citado de maneira direta 5 vezes. Por 3 vezes, das 5, 3 vezes se menciona a imposição de mãos. O que é muito interessante. Atos capítulo 8, nós temos João e Pedro lá em Samaria, nós temos esse caso. Atos capítulo 9, nós temos Ananias, quando vai impor as mãos sobre Paulo para ele receber o Espírito Santo, e nós temos Atos capítulo 19. Então nós temos, das 5 menções, nós temos 3 relacionando o batismo com o Espírito Santo com a imposição de mãos. Envio a atividades ministeriais, Atos capítulo 13, por exemplo, nós temos ali Paulo e Barnabé recebendo imposição de mãos para serem enviados, assim como Atos capítulo 6, a questão do que nós chamamos aí dos diáconos, quando são os 12 impõem as mãos sobre aqueles 7 para que pudessem servir na igreja. E nós temos outorga de dons. Então, por exemplo, que nós falamos aqui agora há pouco, de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14,
quando Timóteo recebe o dom da profecia por imposição de mãos, nós temos o texto que nós falamos ali, que é o texto central da revelação de Deus, que lhe foi concedido através de imposição de mãos. E nós temos, por exemplo, algo interessante que está no capítulo que encerra Deuteronômio, capítulo 34, quando a Bíblia diz que Josué, ele tinha o espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe impusera as mãos. Ou seja, nós temos então um elo, nós temos a importância de uma figura que não é mediadora, mas é um instrumento entre Deus e os homens. Ou seja, Deus quer usar pessoas para abençoar outras pessoas, inclusive para outorgar dons a outras pessoas, inclusive para capacitar as outras pessoas. Então, aquela primeira parte, Deus concede dom. A segunda parte, nós temos que nos colocar como canais, instrumentos de Deus, para que nós possamos ser usados para sermos bênção a Deus. E em terceiro lugar, nós temos a parte do ser humano. Qual é a parte que nos cabe? A parte que nos cabe não é apenas nos disponibilizarmos a Deus, mas a parte que nos cabe, muito obrigado, a parte que nos cabe é nós nos aprimorarmos, buscarmos o aprimoramento. Nós não podemos ser pessoas que, eu fui ordenado, pronto, agora eu vou manter, não. Vamos buscar cada vez mais o aprimoramento, o aperfeiçoamento. Eu acho muito interessante esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, egnates, que não tem o que se envergonhar, que maneja a minha palavra da verdade, é a ideia. Então, é como obreiro, é como pessoa que trabalha, é o trabalhador. O que maneja a palavra da verdade vai ser a pessoa que ali, ergates, que vai trabalhar, do ergo, um trabalho. Então, só se maneja a palavra da verdade quem trabalha. Então, que trabalho é esse? É o trabalhar do manejar a palavra, do estudar a palavra, do estudar a Bíblia, do ler bons livros, se aperfeiçoar. Então, não há como o dom ser concedido em sua plenitude, no sentido de manejar bem a palavra, se não nos portarmos como trabalhadores, pessoas, então, que dedicam tempo a isto. Vamos trocar a pilha. Troca a pilha. Dinamos. Muito obrigado. Vamos lá. Agora, tem um processo de lapidação, porque a pessoa fala o seguinte: não, ele já nasceu para pregar. Isso não existe. Ele já nasceu com esse talento. Isso não acontece, até porque há dons que Deus só consegue depois da nossa conversão. Mas o que nós devemos saber é que tudo na vida pode ser aprendido. Você não aprende a andar de bicicleta desde que nasceu. Mas os grandes ciclistas, um dia, o que eles fizeram? Começaram a andar de bicicleta, levar tombos e andaram. Pregação é a mesma coisa, estudo é a mesma coisa, ensino é a mesma coisa. Então nós temos que nos aperfeiçoar, é o chamado processo de lapidação, porque nós temos muitos diamantes brutos na igreja de Cristo, só que muitos se acomodam, se mantêm naquela rotina, e o propósito é reavivar o dom de Deus. E depois nós vamos falar sobre esse termo, reavivar. Vou fechar com esse termo, que é muito interessante, que foi comentado ontem pelo Bispo Tito, que eu achei sensacional o link que foi feito com a origem dessa palavra. Mas o fato é que nós devemos então adentrar no processo de lapidação, que exige tempo. Pois bem, a Bíblia diz, por exemplo, entre as listagens dos dons espirituais, nós temos o de Romanos capítulo 12, versículo 7, diz assim: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E ali ele fala o que ensina. O que ele diz? O que é esmerar? O que é esmerar? Dedicar. O que mais? Melhorar. Então nós devemos, aquele que ensina, isso não é um pedido, é uma ordem. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, dentre as grandes responsabilidades que nós temos, nós devemos nos esmerar, procurar buscar uma excelência, devemos procurar ser melhor do que nós éramos antes, do que nós éramos há um ano atrás, do que nós éramos há uma semana atrás. Então isso é esmerar, e esmerar exige tempo, esmerar exige dedicação. Pois bem, mas é necessário então aprender a saber comunicar a palavra de Deus.
Ok? Nós devemos, não podemos dispensar. Ah, eu tenho dom. Ok, você não pode dispensar a inteligência, você não pode dispensar o preparo, você precisa se comunicar. Existe uma história de um menino que passava por uma praça, a praça que tinha o Duque de Caxias lá em cima de um cavalo, não sei, eu acho que é na Praça do Pacificador, não é isso, em Caxias? Tem uma estátua ali grande, e o menino sempre perguntava para o pai dele: pai, que é aquilo? É Duque de Caxias, é um grande general. Ok, passou outro dia: pai, quem é mesmo? É Duque de Caxias, ele venceu a batalha, a guerra. Ah, quem é ele? Duque de Caxias, ok. Aí um dia eles foram passear para o interior do estado, estavam andando, passeando de carro, e de repente passaram vários cavalos. Aí o garoto falou: pai, olha um monte de Duque de Caxias ali. Ele interpretou que o Duque de Caxias era o cavalo, e não a pessoa que estava montada no cavalo. A grande questão é a comunicação. Nós devemos saber comunicar a ponto de que as pessoas entendam a nossa comunicação. Por quê? Porque nós podemos ser pregadores que vão pregar durante meia hora, durante uma hora, durante o tempo que for, e as pessoas não vão entender. As pessoas vão ficar viajando, as pessoas vão ficar desenhando no caderno, as pessoas vão ficar fazendo um monte de coisa. Então, o resultado dos pregadores deficientes e despreparados é, por exemplo, os ouvintes vão desanimando no decorrer da mensagem, perdendo interesse e atenção no assunto. Não é o que acontece. É que nem sala de aula, gente, é que nem professor. Você teve excelentes professores, você teve péssimos professores, teve professores deficientes. Então, nós devemos saber comunicar a ponto de que a pessoa não perca o seu interesse. Segundo ponto, as pessoas, os ouvintes, terminam a mensagem sem entender nada do que foi dito. Acaba a mensagem, o que foi dito? Eu não lembro. Você chega, acabou o culto, você chega, está jantando, o que o pastor pregou hoje? Ih, eu esqueci. Você está no almoço, o culto acabou 12:30, você está 1:30 comendo no restaurante na quadra da igreja. O que foi pregado hoje? Eu esqueci. Por quê? Porque não entrou a comunicação. E eu pergunto, a culpa é do Espírito Santo? Nem sempre, a culpa muitas vezes é nossa. Então, esse é um tipo de congresso, esse é um tipo de seminário e tudo mais, que o objetivo da liderança é fazer com que nós possamos refletir para sermos cristãos melhores, como foi lido aqui na apostila, na abertura desse congresso na noite de ontem. Pois bem, os ouvintes também chegam a ficar sonhando com outros assuntos, em devaneios variados durante a pregação. O pregador está pregando, você está falando: e qual é o resultado do meu time? Como é que... E você está pensando no cruzamento da ponta direita, você cabeceando no gol da final da Copa do Mundo. Você está pensando sobre um monte de coisas. Você não está pensando na pregação. Por quê? Porque você não está preso, não está captado pela comunicação. Então, não é o fato de você ser pregador que as pessoas vão ser edificadas. Nós devemos avaliar e nos reavaliarmos quanto à nossa comunicação. Então, ok, o nosso problema não é o Espírito Santo, porque tem pessoas que são consagradas, elas oram, elas jejuam, elas passam a madrugada orando, vão pregar e ninguém entende. E são pessoas santas, pessoas corretas, pessoas que vivem uma vida reta com Deus, mas não conseguem comunicar-se. A culpa é do Espírito Santo? Não. A barreira pode estar em nós mesmos. Então, nós devemos verificar onde nós estamos falhando e no que nós podemos melhorar. Então, em primeiro lugar, quando se fala de arte de pregar, sobre pregação, se fala do termo homilética. É homiletike, que vem de homilos. Homilos é multidão em grego. Ou seja, pregar e usar a homilética, porque os gregos usavam a palavra retórica, que inclusive é um dos tipos de pregação. Nós vamos falar já sobre isso. Mas pregar é pregar para homiletike, ou seja, pregar para a multidão. Nós devemos estar preparados para pregar para uma pessoa ou para milhares de pessoas. Por quê? Porque o termo homilética é isso, é a arte de ensinar para muitas pessoas. E eu volto a dizer, Deus nos deu autocontrole na hora de pregação. Nós devemos nos controlar para que nós consigamos, então, equacionar nosso estado de espírito, nossa chateação do dia, a nossa conta atrasada. A gente vai lá para o púlpito e o carro bateu e tantas coisas. Senhor, eu tenho que me controlar para que seja a Tua palavra e a Tua voz, e não a minha voz. Já houve caso, eu lembro de que eu recebi membros da minha igreja, uma vez a pessoa falou: não, pastor, porque eu falei com o pastor e tudo mais, ele não falou nada comigo no gabinete, não falou nada comigo, chegou no púlpito e começou a falar de mim. Para que usar o púlpito para isso? O púlpito não é usado para você atacar membro. Se você tiver que falar alguma coisa, exortar alguém, fala diretamente com ele.
O púlpito é um local santo, você tem que transmitir a mensagem de Deus. Você pode até ter um motivo para fazer uma exortação à igreja, claro que pode, mas você não vai usar um fato específico, pontual, individual, para que você possa alterar a sua mensagem. É a grande luta do pregador, meus amados. A grande luta é essa: ele controlar o seu espírito, para que a alma não domine o seu espírito. Aquela luta de alma e espírito, espírito e alma, essa dicotomia, cujo termo foi usado aqui, nós devemos controlar para que o espírito sempre prevaleça. Então, homilética, ele é diferente de discurso, portanto não é leitura, é falar para as multidões. Se eu falo com o pastor aqui, o pastor Sérgio, eu converso com ele pessoalmente, olhando nos olhos essa distância, eu vou ter a atenção dele, eu vou conversar com ele durante horas e ele vai conversar comigo, eu vou manter a atenção. Se eu falar com os dois, eu consigo, e eles conseguem também confabular comigo. Agora, se eu falar para 50 mil pessoas, a pessoa que está lá atrás, ela vai ficar jogando videogame, outra vai ficar respondendo e-mail. Por quê? Porque falar para a multidão é diferente de falar para pequenos grupos. Isso, então, nós devemos entender, e nós vamos abordar ainda sobre isso. Mas o importante, evite ler durante a sua pregação. Não estou falando consultar esboço, eu consulto esboço, todo mundo deve ter um esboço. Esboço é necessário, ninguém tem tudo de cabeça, e muitas vezes você perde um ponto e você vai ver, poxa, eu pulei um ponto importante. Não, tenha o seu esboço, mas não dependa da leitura, porque não é discurso que você está fazendo, é pregação. A diferença de pregação para sermão é importante nós delinearmos isso, porque pregação é uma comunicação verbal, e sermão é o resultado de um esboço mais a pregação. Geralmente sermão é aquilo que você consegue ler. Você pega os sermões de fulano de tal, os sermões de Calvino, tem páginas e páginas e páginas, sermões de Zwinglio, páginas e páginas, você vai lendo aqueles sermões. O que é aquilo? Aquilo não é um esboço. Aquilo é tudo que ele pregou, alguém anotou tudo, então é o resultado. Então, o objetivo é o seguinte: pregador, evita escrever muitas coisas, escreve os pontos, agora estuda bastante, senão você vai ficar dependendo. Se você olhar muito para baixo, você vai perder a atenção das pessoas. É o que acontece. Se você ficar lendo o tempo todo cabeça baixa, você não vai conseguir controlar. E nós temos várias formas de comunicar-se. A mais comum é a comunicação verbal, mas a comunicação visual, a comunicação gestual, são duas comunicações importantes que muitas vezes, quando nos prendemos à leitura, nós perdemos um pouco. Devemos considerar, por exemplo, o público-alvo. Então, por exemplo, quando nós formos pregar, status e idade. Por exemplo, se eu for pregar para uma criança, para uma escola bíblica dominical da classe de 9 a 11 anos de idade, eu não vou pregar para eles como se eu pregasse para esse público. Eu não vou pregar para eles como se eu pregasse para um público de pessoas com determinada idade. Por quê? O pregador, então, ele tem que, volta a dizer, usar a inteligência, avaliar o campo, né, fazer aquela sondagem de campo. Qual é o meu público? É criança? Vou usar ilustração, vou contar histórias mais fáceis, vou usar palavras mais simples. Eu vou pregar para, por exemplo, um congresso de cardiologia. Eu já vou usar outros termos, eu vou me preparar para usar termos que eles conheçam. Eu vou poder avançar um pouquinho em alguns conceitos. Eu vou pregar para filósofos. Eu vou trabalhar. Então, depende do público, o pregador tem que se preparar. Por isso que a igreja tem um público heterogêneo. Geralmente, os cultos têm, mas se você vai num público mais restrito, um culto de jovens, um congresso de adolescentes, um culto de senhoras, então você tem que se adequar nesse sentido. Confessionalidade, naturalmente, é importante. Se eu vou pregar numa praça pública, compreendendo eu que a massa não é convertida, eu vou usar uma linguagem. Eu estou no congresso de pastores, posso falar de outras coisas, posso fazer algumas menções. Então, há coisas que se falam quando nós só temos crentes, há coisas que se falam quando nós só temos não crentes, e há coisas que se falam quando o público é heterogêneo, com maioria cristã, maioria não cristã. No enterro, por exemplo, é o público que nós lidamos, os enterros trazem o público que nós lidamos, que é o público que mais nós encontramos pessoas não cristãs, geralmente, porque tem um parente que não é convertido. Mas na igreja geralmente vai o crente, claro que tem os convidados,
né? Você lida 90% do seu tempo de pregador na igreja. Mas se você vai pregar para um público assim, você vai usar uma outra linguagem. Você vai usar, por quê? Porque ali você tem o colega do trabalho, o colega da faculdade. Então você tem um público que forçosamente, por consideração ao falecido, está ali. Então você tem que aproveitar. Casamento é outra ocasião também que você deve considerar um público nesse sentido. Estados sociais, já falei sobre isso, e quantidade, também já falei sobre isso. Pregar para 2 pessoas, pregar para 3 pessoas, eu posso sentar na cadeira e falar com eles assim, com a mão no bolso, tranquilo e tudo mais. Agora, se eu ficar falando para 200 pessoas, 300 pessoas, sentado na cadeira, e aí, tudo bem? Falando nesse ritmo, mais lento, mais devagarinho, daqui a pouco você está dormindo. É ou não é? Porque a gente está realmente cansado, né? Se for nesse ritmo, então o pregador, conforme o volume de pessoas, ele tem que se adequar, ele tem que chamar a atenção, ele tem que olhar para todos os lados, ele tem que focar em todo o público para que ele possa conseguir, não apenas com a comunicação verbalizada, mas a forma da comunicação verbalizada, com o seu olhar, com o seu gestual, então abranger toda essa questão. Temos os tipos de sermão. Temos o sermão temático, temos o sermão expositivo, temos o sermão textual e temos o sermão ocasional. Eu vou começar com o temático. Por exemplo, o que foi pregado excelentemente, maravilhosamente, em um momento muito edificante, aqui pelo pastor Cote. Ele usou um tema, ele abordou e separou em vários pontos. E ali nós então fomos trabalhando esses pontos. Temático, um tema, ok? Isso daqui não é um sermão, isso daqui é uma palestra, não estou aqui pregando. Mas seria, se nós tivéssemos que adequar a questão da palestra com a questão da pregação em si, seria então temático, estamos trabalhando um tema. Por exemplo, vou falar sobre o amor de Deus. Deus amou todo mundo, Deus tem um plano para quem ama, Deus não sei o quê. Trabalhei o esboço temático. Você pode usar o esboço temático, textos de vários livros da Bíblia. Então esse é um esboço temático. O sermão expositivo, sobre o qual você vai fazer um esboço, é de uma história. Então você vai falar sobre uma história, você vai falar sobre Davi, o adultério de Davi. Então você começa naquele capítulo, você termina naquele capítulo. É uma história que você vai trabalhando texto a texto e tudo mais. Você menciona outros textos da Bíblia de cabeça, você estudou sobre isso, você fala, mas no geral você não sai daquela página, daquelas páginas que contam Davi e Golias. Você não sai daquilo dali. Você menciona outras questões que são abordadas, mas você permanece. O nome desse esboço é expositivo. Temos o esboço textual, que é um esboço que é mais usado para curta duração, uma pregação de 15 minutos, pregação de 20 minutos, você usa um texto apenas, você trabalha nele. Vai, não peques mais, não sei o que lá, porque Deus tem um plano para a sua vida e tal, não sei o que. Vai, não peques mais, porque você precisa tomar uma atitude contra o mundo. Vai, não peques mais, não sei o que. Vai, não, então você reitera, você fortalece aquele texto bíblico, por isso a gente chama textual, ele não sai de um texto. Então você trabalha muito isso. E o ocasional, aquilo que eu falo, um sepultamento, aniversário de 15 anos, algo que aconteceu, é um sermão que a gente também chama de extemporâneo, você foi pego de surpresa, então você abre um texto e trabalha nisso. Então esses daí são os 4 tipos de sermão. Nós, quando cada pregador for preparar a mensagem, ele tem que definir o que ele vai fazer. Porque ele começa a preparar o seu esboço sem saber o que ele vai fazer. Eu vou fazer textual, vou fazer temático. Ele embola tudo e, volta a dizer, às vezes acaba confundindo as pessoas que vão ouvir. Ok? Nós temos também os tipos de pregação. Eu falei sobre os tipos de sermão, certo? Agora temos os tipos de pregação. Quais são os tipos de pregação? Familiar, argumentativa e retórica. Você pode ter característica de uma destas. Você pode ser um desses tipos de pregadores. Familiar é aquele que, por exemplo, fala para grupo pequeno, senta na roda, vai conversando, vai batendo papo, e o que você acha e tudo mais. É verdade? Poxa, legal e tudo mais. Agora, o argumentativo, ele já trabalha em cima dos argumentos. Ele vai argumentando, ele vai montando, ele vai montando. Então já não tem participação das pessoas, já não tem perguntas e respostas, porque ele vai trabalhando o argumento, ele vai... Então, geralmente... todo pregador, assim, que começa com um grupo pequeno, ele começa com familiar, mão no bolso, senta, bate papo, sorri, e vai... Depois ele passa para a fase argumentativa e temos então o pregador retórico. Quem é o pregador retórico? O pregador retórico é aquele que fala, digamos assim, com mais ousadia, mais dinamismo, mais
usando mais recursos da homilética, dentre os quais, por exemplo, a retórica em si. Então ele usa a retórica, ele bate na tecla, ele martela, ele, se possível, ele respira. Porque não sei o que lá, ele vai em Fórmula 1 quase, porque ele vai intenso, porque ele tem uma noção. Isso é interessante, porque tem a ver com a palavra pregação, queriço, que depois nós vamos analisar. Porque queriço é a proclamação de um arauto, e o arauto tinha que ter 3 coisas básicas na comunicação. Pois bem, a preparação do sermão, nós temos elementos adquiridos anteriormente ao longo da vida, como conhecimento bíblico, conhecimento doutrinário, conhecimento da língua portuguesa, conhecimento geral. Isso vai ser adquirido ao longo da vida. Se você ler a Bíblia todo dia, você vai ter um conhecimento bíblico. Agora, se você só lê quando vai preparar a mensagem, você vai ter um conhecimento bíblico mais limitado. Conhecimento doutrinário é a mesma coisa. O conhecimento da língua portuguesa é a vida. Você lê, você estudou, você, enfim, é adquirido antes da pregação. E o conhecimento geral também. Agora, temos conhecimentos que vão ser adquiridos durante o preparo do sermão. Por exemplo, a leitura do texto bíblico. Você tem que ler o texto bíblico, você tem que relê-lo, pelo menos reler o texto bíblico uma vez. Pelo menos. Por quê? Porque você pode pular alguma palavra, alguma informação importante. Ainda que o Espírito Santo tanto nos ajude que quando isso acontece, a gente está pregando e lembra um texto que nem percebeu antes. Já aconteceu contigo? Então a gente tem a ajuda de Deus nesse sentido. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Então, a leitura do texto bíblico. Fontes adicionais, uma enciclopédia, um livro. O Bispo Tito sempre menciona, é uma referência que sempre menciona vários autores. Aí você lê, você percebe que ele lê, ele cita o Filipiança, ele cita tantos outros, ele falou, ele tem referência bibliográfica, ele lê outros autores. E isso é importante para que nós possamos enriquecer, ok? Então, troca de conhecimento. Etimologia de determinadas palavras. É importante que você tenha um bom dicionário de tradução, um bom dicionário que mostra a referência, a significado dessa palavra, porque às vezes o segredo está nos detalhes. A Bíblia tem os seus detalhes, seus tesouros escondidos em vaso de barro, né? Então nós temos isso. E mnemotecnia, que é memorização. Então a memorização é importante. Então você, antes de preparar seu esboço, você leu, você preparou e tudo mais, procura decorar algumas informações de cabeça, uns textos de cabeça. Por quê? Porque isso, em primeiro lugar, vai remir o tempo. Se você toda hora mandar abrir a Bíblia, você tem um temático, tudo bem, temático você aborda 5, 10 textos ali no máximo. Vai para 12, tudo bem, até dá, se você tiver 1 hora e 10 de pregação. Mais do que isso é muito difícil, porque você vai ter que correr muito. Agora, se você tiver o texto de cabeça, você já lança. Tem um detalhe importante sobre muita abertura de texto, num momento muito rápido, é que a pessoa que visita, o não crente, ele não está habilitado no conhecimento, então ele acaba desistindo de procurar. Então, muitas vezes, para você, por exemplo, quando você prega um expositivo, você está dentro de um texto, procura decorar alguns textos de cabeça que vão enriquecer ali, ou informações. Você procura aquelas informações, vem cá, onde fala sobre isso? Onde fala sobre... Aí você tem esse texto você então menciona de cabeça, porque isso enriquece a igreja com conhecimento. Então isso também é importante. Agora nós temos que ter alguns cuidados. Nós temos que ter alguns cuidados a tomar durante a pregação. Perícia essa água, né? Ok. O que aconteceu agora? Eu fiz 2 coisas propositadas e procurei ver reação. Já temos alguém bebendo água ali. Alguém olhou o relógio. E vários olharam o relógio quando eu olhei o relógio. O que eu fiz? Eu atrapalhei a mensagem. A culpa não é do Espírito Santo. Por quê? Porque são situações que nós devemos fazer com o máximo de sutileza possível. Então, cuidados. Primeiro, cuidado na abertura de culto com pausas, nosso maior inimigo. Evite tirar a atenção dos ouvintes da palavra. Pontualidade é uma coisa que eu aprendi na nova vida, que amo, que o Bispo Roberto era o seguinte: queria acertar o relógio, então ouça o Bispo Roberto iniciando o culto, que era aquele horário. Você sabia? Não era à toa que o nome era Rádio Relógio. Então, temos nossa tradição, temos nossa característica. A nova vida tem que começar no horário
ainda que não tenha ninguém na igreja. Ontem eu estava conversando com um pastor e falou, olha, teve quando não tinha ninguém, eu comecei a pregar. Então nós temos que manter essa tradição, essa regra, porque isso inclusive valoriza o culto e o pregador também. O problema da leitura alternada, antigamente, eu sou da época que o pregador falava assim, os homens vão ler os versículos ímpares e as mulheres os pares, ou senão o pastor, eu leio o ímpar e a congregação os pares. Eu sou dessa época. Qual é o problema? Porque na minha época nós tínhamos duas versões, a revista atualizada e a revista corrigida. Era assim. A corrigida a Assembleia de Deus usava a partir de 1967, por causa daquela questão de Romanos capítulo 8, etc., que as questões, e voltando à questão de algumas aferições doutrinárias, e as demais igrejas, batistas, metodistas, presbiterianos, usavam a revista atualizada. Era só isso. Agora, hoje em dia, nós temos pelo menos 9 versões diferentes. Recentemente agora lançou a NVT, mais uma. Então, se você fizer a leitura alternada, você vai ler na ARA, ou na ARC, ou em qualquer uma, o outro vai ler noutra, o outro vai ler noutra, o outro vai ler... Ninguém vai se entender. Houve edificação? Não houve. Então, sugiro que os que gostam de fazê-lo reflitam se é edificante ou não. Vale às vezes a pena só você ler a tua versão. Os outros vão acompanhando. Ok? Fica menos confuso. Outra questão, o que foi falado aqui pelo pastor Código, tem pessoas que a pregação é só atacar os outros. A Bíblia é muito rica, a Bíblia tem muito assunto para edificar. Claro, nós podemos fazer algumas críticas, podemos, estamos no período da reforma, e nasce com críticas, né? Lutero, ele começa a não ter críticas pessoais apenas, mas críticas e confrontos doutrinários, abusos, as heresias que eram pregadas e tudo mais. Então, a crítica é importante. Mas não é só crítica, tem gente que só sabe criticar, vai pregar, já sei que vai dar cajadada nos outros. Então, não temos que ter um cabedal do espectro bíblico para passar com mais informações, estão muitos assuntos, muitos temas que podem edificar e fortalecer a igreja. Outra coisa, não demonstre seu nervosismo. Meus amados, é comum que a pessoa fique nervosa na frente dos outros, é ou não é? É comum. Todo mundo fica nervoso na frente dos outros. Não é natural que você chegue e esteja com o microfone na frente dos outros. Agora, não demonstre nervosismo. Por quê? Porque isso atrapalha. Eu vou falar sobre isso. A questão da autoridade, a questão da pregação e a questão do mensageiro. Se coloca como mensageiro de Deus. Então, se coloque, se vista como Deus te colocou ali e assume e vai em frente. Não fuja do púlpito. Tem pregador que vai fugindo do púlpito, vai fugindo do púlpito, vai fugindo, daqui a pouco outros vão para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, você fica um torcicolo. Eu já fiquei com torcicolo, já fiquei com dor. Então, você sai de um lugar, sai de outro, claro, não tem problema você fazer isso, mas procura ficar centralizado. Tem gente que vai pregar, fica assim longe do púlpito, já viu isso? Parece estar com medo de levar um choque no púlpito. Não, o púlpito é o local onde fica a palavra de Deus, o púlpito é o local do centro da mensagem. Então, fique aqui no centro, procure, claro, eventualmente você sai, mas não fuja do púlpito. Não use o púlpito como muleta, tem gente que fica o tempo todo assim, caindo, parece descuido, isso passa na mensagem da pessoa, parece que a pessoa está relaxada demais. Seja sutil beber água e olhar o relógio, como eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, geralmente eu bebo água quando eu peço para o pessoal encontrar algum texto bíblico. Abra as sofonias e tal. Eu vou lá, bebo um pouquinho e pronto. Ninguém viu. Porque eu evito atrapalhar a mensagem. É uma forma. Então, tudo isso por quê? Porque nós temos que molhar as cordas vocais, mas nós evitamos interrupção e atiçar novos desejos de outras pessoas. A pessoa, poxa, eu estou com sede. A pessoa começa a ficar irritadíssima, estou com sede, estou com sede, e a pessoa acaba. Então, não, nós não podemos, volto a dizer, a culpa não é do Espírito Santo, o problema, o obstáculo muitas vezes está em nós, ok? Recurso a utilizar na pregação: impostar a voz com dinâmica. Então tem que haver dinâmica. Volto a dizer, se eu falar assim, baixinho, como se estivesse conversando, dá uma pausa longa, né? É verdade. Você já se distraiu, você já perdeu o fio. Então, a comunicação, a pregação, ela tem que ser uma concatenação de palavras. Você vai então juntando uma outra, você vai trazendo informação e assim você vai edificando as pessoas. Então tem que haver uma voz cheia, uma voz mais harmoniosa. Claro que alguns têm uma voz harmoniosa por natureza, outros não. Outros têm a voz mais fina, outros têm a voz mais rala. Mas nós temos que impostar a voz para falar em público.
Volto a dizer, você é pregador? Então você se aperfeiçoe. Eu tenho a voz mais limitada, vou impostar minha voz, vou jogar para fora. E aí nós então temos aperfeiçoamento. Permita emoção. Há textos bíblicos que nós vemos muita emoção, tem gente que fala sem emoção, então há momentos que nós devemos permitir que a emoção venha ao nosso coração. Às vezes quer embarrear, porque a gente tem a interpretação de Romanos 12, de 1 a 2, que foi mencionado aqui, né? O culto racional. O culto racional é o culto que tem razão de ser, né? O termo grego ali é logikos, que daí vem lógica, né? Que tem uma lógica, um sentido. Não é culto racional, não podemos ser racionais, não podemos dar margem à emoção, podemos nos emocionar, podemos chorar, podemos sim. Então, isso é importante, que você permita que o Espírito fale a você também. Você se permitir que Deus fale não apenas às pessoas, mas a você também, e a partir de você. Expressão corporal, já falei sobre isso. Ok, já falei sobre isso. Isso é óbvio, jamais pregue algo sem fé, jamais pregue algo sem aquilo que você esteja crendo, aquilo que você prega. Não peça desculpas depois de pregar, mesmo que seja uma mensagem exortativa. Tem gente que fala assim: olha, meus irmãos, me desculpe, eu não queria pregar sobre isso, mas me desculpe, você me desculpe, foi mal. Você é um mensageiro de Deus. Amém. Deus te colocou ali para... Ele podia escolher tanta gente, ele falou: vou escolher ele para pregar aqui, então eu vou ser o mensageiro, Deus vou dar a palavra. Eu posso estar nervoso? Não vou demonstrar nervosismo, porque isso atrapalha, gera insegurança às pessoas. Já ouviram falar quando você está nervoso, o cachorro avança? Quando você demonstra segurança, ele já fica no lugar? Muitas vezes é assim, afeta o consciente das pessoas. Não demonstre nervosismo, não peça desculpas. Macabeus, não sei quantos já leram ali os deuterocanônicos, os apócrifos, mas Macabeus encerra assim: olha, se eu escrevi algo que não agradou vocês, então me desculpa. Que palavra de Deus é essa? Deus fala, manda o recado e você aceita. Você é mensageiro de Deus. O pastor usou a palavra que o pastor é mensageiro. É interessante, porque o evangelista literalmente é mensageiro. Eu, angelos, evangelista, eu, angelium. Angélio vem de ângelos, ângelos, anjo, mensageiro. Eu é bom, eutanásia, boa morte, eucaristia, bom carisma, tudo que tem eu na frente é bom. Então, evangelium é mensagem de mensageiro, ângelos, boa mensagem. Nós somos mensageiros de Deus. Foi bem falado aqui, foi bem colocado aqui. Spurgeon, ele falava o seguinte: é um grande pregador, dizem que é o príncipe dos pregadores. Ele dizia o seguinte: quando ele pregava os domingos de manhã, os lustres do Palácio de Buckingham se mexiam, tremiam, a autoridade que esse homem tinha. Diz assim: o cristianismo não é uma ideia a ser discutida, mas uma mensagem a ser entregue pelo pregador e aceita pelo ouvinte. Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, como alguns entendem, é o seguinte: o seu papel é transmitir a mensagem. Então, olha, desculpe, eu estou tenso, estou nervoso. Não esquece isso. Você pode estar, se veste de autoridade. Diga à pessoa que está do seu lado: se vista de autoridade no púlpito. Pode falar para ela. Não é uma ideia a ser discutida. Eu estou pregando e é a palavra de Deus. Uma coisa é aula, uma coisa é... Eu estou falando de pregação, ok? Portanto, não abra mão da autoridade da pregação, que se baseia no fato de que o pregador é o mensageiro de Deus. Deus te escolheu para falar naquele púlpito naquela hora. Você é o mensageiro que Deus escolheu. Então, passe a mensagem com autoridade. Use a autoridade. A autoridade é algo que nós não podemos abrir mão na pregação. Então, por exemplo, nós temos, interessante, Romanos 10, 14, 17 diz assim: como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ó, que isso aí! E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É interessante que no português as palavras são pregue e pregação, são a mesma palavra, só que no grego são diferentes. Aliás, aqui no grego está theos, não está Christos. Aqui é Deus, tá? Aqui é rema tuteu. Então aqui é a palavra de Deus, não de Cristo, mas tudo bem. Pregue, queriço, queriço, pregar, é o termo mais próximo no português do exemplo do queriço é proclamar. Ora, o que é clamar? Clamar é quando você fala algo de maneira bem alta, não é isso? Clamar, clama,
você fala alto, clamar, meu clamor, subiu o clamar. Não é só pedir, é clamar. É colocar emoção, é colocar dinâmica naquilo. A palavra mais próxima, então, é proclamar. É dar uma ênfase no clamor, ok? Então, pregação, querigma, é proclamar. É você botar a mensagem com todo o seu ardor, com toda a sua força, com toda a sua autoridade. Por quê? Porque essa palavra é a palavra que se usava naquela época para os arautos. Os arautos do rei. Os arautos que faziam os comunicados nas vilas, eles levavam ali uma mensagem real, ali iam para toda a população ali. Esse é o arauto. Então o arauto, ele falava o nome dele. Ele tinha que ser cerimonioso, ele tinha que ser autoritativo, e ele tinha que ser conciso aquilo, ele não podia sair daquilo, ele tinha que ler aquilo. Então pregação é isso, é a palavra de Deus que nós temos que pregar. Agora é interessante que a fé vem pela pregação, acom é a audição, é como você ouve. Então a pregação, ela tem que chegar e entrar no coração das pessoas através do ouvido das pessoas, porque muitas vezes você prega e não entra dentro, a pessoa não adquire conhecimento, não adentra ao coração da pessoa. O propósito, então, não é que o pregador seja apenas ouvido, mas que os ouvintes entendam claramente a verdade anunciada, a aceitem e a pratiquem. Ele tem que, então, lutar para atingir o coração das pessoas, ele tem que ter um padrão exemplar, né? Ele tem que pregar sem hipocrisia. Eu estou avançando para nós, então, remirmos e avançarmos na nossa conclusão, tá bom, gente? Então, aqui está falando da hipocrisia, tem que ser senso de fardo, aquilo que eu falei. Você não pode chegar no púlpito relapsamente. Uma coisa, claro, aconteceu, olha, não posso pregar, pode pregar no meu lugar? Posso, você está no meio da condução, a outra coisa, você tem que pregar, vai se preparar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai estudar, vai buscar material, você tem que se preparar para que a sua comunicação tenha o mínimo de barreiras humanas, interferências humanas possível. Então você tem que ter esse senso de fardo. O próprio Paulo fala, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu tenho que pesar a obrigação de pregar o Evangelho. Nós temos que ter um senso de fardo. Volto a dizer, não é para ficar demonstrando fraqueza, tudo. Você peça perdão a Deus, peça graça a Deus, peça misericórdia a Deus, mas não fica falando que está nervoso, não pede desculpa, pregue com autoridade, mas você tem que ter o senso de fardo. É uma grande responsabilidade que nós temos que ter ao subir aos nossos púlpitos. Para uma pessoa apenas na igreja, grande responsabilidade nós temos que ter ali, porque às vezes a pessoa que Deus quer que ouça aquela palavra, Deus colocou a palavra no teu coração para pregar para aquela pessoa. Outra questão, a de Efésios 4:29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sapros, que não for boa para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie os que a ouvem. Sapros é inútil. Então, claro, nós usamos linguagem muitas vezes que dá uma quebrada, a gente pode contar dar um toque de humor, dar um verniz, isso faz parte, isso daí ajuda a aliviar a tensão muitas vezes, não é verdade? Isso é importante, mas a pregação não pode ser pautada nisso, porque muitas vezes o pregador ele transforma o púlpito num picadeiro. A pessoa pergunta, sobre o que ele pregou? Eu não sei, mas olha, ele contou uma piada, aí você conta a piada do pregador. Não é triste isso? Você virou o quê? O piadista. Então é importante, claro, volto a dizer, pode-se usar humor, pode, eu uso, eu brinco com o pessoal, mas tem que ter senso, tem que ser que nem sal, na proporção certa, porque muitas vezes nós exageramos e perdemos o fio da meada, e aí a gente começa a cometer isso. Porque o nosso Evangelho, o primeiro ciclo, não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, como também sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então tem que haver convicção, tem que haver poder, tem que haver o que? Autoridade. Temos que pregar nossos púlpitos com autoridade. A grande questão é, nossas igrejas, elas têm pregação com Bíblia aberta ou Bíblia fechada, porque hoje nós temos essa categoria. Eu, por exemplo, quando ouço pregações, eu tenho a minha Bíblia, vamos abrir o texto, eu abro o texo. Aí o pregador começa a falar, lê o texto, começa a falar todas as coisas, vários mil conselhos e tal, cadê o texto? Esqueceu. Depois de 10 minutos eu fecho minha Bíblia. Para mim é culto de Bíblia fechada. Por quê? Porque a Bíblia tem que ser pregada.
Ela foi escrita para ser lida, para ser meditada, mas para ser pregada. É a palavra de Deus. Nós temos igrejas, pregadores, que eles abrem a Bíblia como um recurso para qual um placebo, efeito placebo. Li a Bíblia, então eu vou pregar. Você não está pregando, você está falando de outras coisas. Mas nós temos que estar focados na Bíblia. Nossas igrejas têm que ser igrejas de Bíblia aberta e não de igrejas de Bíblia fechada. Temos que voltar ao texto e tudo mais. A Bíblia fala, segundo Tessalonicenses 4:2, prega a palavra. Prega o quê? A palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade de doutrina. Olha, volta a dizer, é palavra, é autoridade que nós devemos ter. Temos duas categorias de pregadores, então: o pregador bíblico e o pregador não bíblico. Que categoria você se encaixa? Porque hoje nós temos muitos pregadores não bíblicos. Você se aperfeiçoe, fala: Senhor, me ajuda para me tornar um pregador bíblico. Suas pregações sejam bíblicas, pautadas na Bíblia. Não estou falando um estudo temático, estou falando Bíblia, sempre é Bíblia, 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 exalando do seu púlpito, que seja, porque é isso que vai edificar. Então, não perca o seu foco, pregue a Bíblia. Deixe de bate-papo no púlpito. Tem pregador que fica batendo papo no púlpito, mas você não foi chamado para bate-papo depois na comunhão, bate-papo, vai ao cinema com essa pessoa, mas no púlpito prega a Bíblia, foca na Bíblia, procure voltar, ali, sempre ao texto bíblico. Então volta ao texto, volta ao texto, volta ao texto. Hoje foi um tanto texto bíblico que ele foi mencionado e a riqueza que foi ali transmitida. Então nós devemos sempre valorizar isso. Vou para a minha conclusão. Eu finalizo com algo que eu achei muito interessante que o Bispo Tito mencionou ontem, que eu falei, que link sensacional que ele fez. Foi muito bem colocado. Por quê? Porque depois dele falar de reavivar o dom de Deus, ele usou a parábola das 10 virgens, e aquelas que não tinham a chama, não tinham óleo, não cuidaram, as nécias, as insensatas. É muito interessante porque a palavra reavives, no grego, é anasopirel. Eu coloquei em amarelo pir. Você está vendo ali em amarelo pir? Por quê? Aná ou da ênfase ou de refazer. Anabatista, aqueles que batizam de novo. Anátema, geralmente o que tem aná na frente é para reenfatizar ou para dar uma força na repetição. Mas o pir, o que é pir em grego? Eu vou dar uma dica. O que é pirotecnia? Fogo. Pir é fogo. Ou seja, a palavra no grego, anasopirel, ou seja, botar fogo de novo. Então não é necessariamente reavivar, porque aqui não está usando a palavra bios, não está usando está usando a palavra zoe, não está usando a palavra pir, fogo, reacender. Então talvez uma tradução que mais seja interessante seja reacenda o dom que há em Deus. Por isso que quando o Bispo Tito botou, ele falou, poxa, está falando da chama que tem que estar acesa. Eu falei, poxa, muito bem colocado, olha, muito bem mesmo. Por quê? Porque tem tudo a ver com o tema, reavivar, na verdade, reacender. O meu desejo é que esse tempo que nós tivemos aqui, ele possa de alguma forma ter edificado a sua vida. E eu quero agradecer a oportunidade que me é dada, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Obrigado. Eu quero dizer a vocês que esse material